Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despedindo-o, o cobriram com uma capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Nessa noite, querido, essa palavra é em tom de pergunta para mim e para você. Uma pergunta que Pilatos fez diante da multidão é a pergunta que eu e você um dia fizemos, ou que possivelmente alguém ou alguns estão fazendo, ou que provavelmente, mais cedo ou mais tarde, alguém irá fazer num dia da nossa caminhada na terra. Alguém disse assim: todo homem, toda mulher um dia deve se encontrar com Deus, mais cedo ou mais tarde. O homem deve se encontrar com Deus, mais cedo ou mais tarde. E essa pergunta que está diante de mim e de você nessa noite é uma pergunta que não quer calar diante da nossa alma. Uma pergunta que nós fazemos, que não foi só Pilatos quem fez, mas que eu tenho certeza que você já fez. Eu tenho certeza que muitos fizeram e muitos irão fazer essa pergunta. Nós estamos diante do texto da crucificação de Jesus. Estamos diante do texto onde Jesus é levado a Pilatos. Se nós voltarmos um pouco atrás, a palavra, se nós olharmos ali, Jesus vai para o Getsêmani, passa por todo o escárnio que ele passou. Ele é preso pelos judeus, os soldados romanos pegam Jesus no Getsêmani e levam diante de Anás e Caifás. Quem era Anás e Caifás? O sumo sacerdote. Os principais sacerdotes que haviam no templo. Jesus é levado para o interrogatório, ou para o julgamento diante do sinédrio, diante dos doutores da lei, dos sacerdotes, daqueles que compunham ali a corte no templo, daqueles que eram responsáveis pela vida religiosa da nação de Israel. Jesus é levado diante deles, e ali Jesus sofre um escárnio também. Ali Jesus se declara ser o Cristo diante deles, por causa da pergunta deles mesmos. Eles perguntam: você é o Cristo? E ele diz: eu sou. E por causa disso, e porque Jesus também declara que é o Filho de Deus, então eles dizem, ele blasfema, ele faz blasfêmias diante de Deus. E aí eles começam a acusar a Jesus, e eles veem, querido, um motivo, por causa da inveja que eles tinham em Jesus, um motivo para matar Jesus, mas eles não podiam matar Jesus. Então eles vão a Pilatos, eles vão diante do governador romano. Quem era Pilatos? Nós lembramos que Israel estava subjugada por Roma. Agora Roma
mandava em Israel. Israel estava subjugada. Os romanos tinham tomado posse de Jerusalém, tomado posse de Israel. Eles estavam ali e tinham poder sobre Israel. Mas eles tinham como um acordo entre eles. Eles não interferiam nas leis dos judeus. Os judeus poderiam adorar ao Senhor e eles transigiam de uma certa maneira, de uma maneira agradável entre eles. Mas de qualquer maneira, os judeus estavam subjugados a Roma. E eles vão a Pilatos levar Jesus para o tribunal. Quando eles vão a Pilatos, Pilatos interroga o Senhor Jesus. E nesse interrogatório, nesse tribunal, Pilatos não encontra nenhum problema em Jesus, nenhum crime em Jesus, nada que possa acusá-lo, nada que possa levá-lo à prisão ou até mesmo à morte, à crucificação. E nós vamos ver nesse texto aqui a célebre pergunta que todo homem e toda mulher faz ou fará na sua vida. Nós vamos ver aqui nesse texto também Pilatos, governador romano. Nós vamos ver a multidão, nós vamos ver os sacerdotes, nós vamos ver Jesus e vamos ver Barrabás. Dentro desse contexto aqui, querido, há muitas coisas a ser faladas a meu e a seu respeito. Jesus vai diante de Pilatos. Pilatos interroga o Senhor Jesus e não vê em Jesus crime nenhum, crime algum. No outro texto que diz em João, e Lucas e Marcos, diz que Pilatos sabia que Jesus era da Galileia, sabia que Jesus era Jesus também nazareno. Ele sabia que Jesus era judeu, e ele envia então Jesus para o rei Herodes. E todos nós sabemos que Herodes era o rei dos judeus. Herodes era o rei dos judeus. Por mais que esse rei não fazia nada e não valia nada, era o rei dos judeus. Então Pilatos, para querer se safar dessa situação agora, de estar com o justo na sua mão e sem poder fazer nada, ele fica sabendo e envia Jesus para Herodes. Jesus vai para as mãos de Herodes. Quando Jesus chega diante de Herodes, Herodes se alegrou porque Jesus chegou diante dele e esperava que Jesus fizesse alguma maravilha, algum sinal para ele se alegrar. Mas Jesus não faz nada disso, fica calado. Herodes manda novamente Jesus para Pilatos. Quando Jesus volta para Pilatos, novamente Pilatos interroga Jesus. E o texto diz: e Jesus foi apresentado ao governador, e o governador o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. O próprio Jesus confirma para ele: você está dizendo quem eu sou. Sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa costumava o governador assaltar um preso, escolhendo o povo, aquele a quem quisesse. Quem escolhia o preso que ia ser solto era o povo, não era o governador, querido. Preste bastante atenção nisso aqui. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Quem era Barrabás? Nada mais, nada menos do que um homem acusado de sedição em Israel. Um homem acusado de assassinato. Um assassino foi preso e condenado à morte, morte de cruz. Barrabás estava na cadeia, pronto para ser crucificado. Poucas horas da sua crucificação. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque bem sabia que por inveja o haviam entregado. Por inveja Jesus tinha sido entregado. Estando ele assentado no tribunal, a sua mulher, a mulher de Pilatos, mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Respondendo o governador, disse-lhe: qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram Barrabás. Mais uma vez Pilatos pergunta: quem que você quer que eu solte? Barrabás ou Jesus? A multidão mais uma vez diz: Barrabás. Agora vem a pergunta, querido. Versículo 22. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Que farei então de Jesus chamado o Cristo?
nos meus 25 anos de idade, essa pergunta veio para a minha alma. Porque quando me indicaram, porque quando pregaram, anunciaram o Evangelho, o reino, falaram de Jesus, junto com o anúncio do Evangelho veio a pergunta na minha alma. Depois de saber quem Jesus era, depois de saber o que Jesus fez, depois de saber o caráter de Jesus, depois de saber do sacrifício de Jesus, do amor de Jesus, a pergunta foi feita na minha alma, como foi feita na alma de Pilatos e na sua, e na de todo homem que está sobre essa terra: o que farei de Jesus chamado o Cristo? Pilatos pergunta à multidão: vocês querem que eu solte o Barrabás ou que eu solte Jesus? A multidão diz: solte Barrabás. Pilatos pergunta mais uma vez: vocês querem que eu solte quem? O Barrabás é um condenado, um criminoso, um assassino. Ou vocês querem que eu solte Jesus? E o que vocês querem que eu faça com Jesus? Crucificam. 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 Sabe quem disse isso, querido? A multidão. Sabe quem entregou Jesus? Os príncipes dos sacerdotes. Sabe quem entregou Jesus? Os religiosos. Pilatos era um ímpio, governador romano. A multidão que estava cercada pelos príncipes e sacerdotes estavam convencidas por ele que Jesus era um impostor. E agora eles tinham convencido a multidão para que Pilatos soltasse Barrabás, então crucificasse Jesus chamado Cristo. Mas essa não é a intenção de Pilatos, crucificar Jesus. Pilatos não queria, em hipótese alguma, crucificar o Senhor Jesus. Pilatos conversa com Jesus e ele vê que Jesus não tem crime nenhum, que Jesus não tinha feito mal algum. A Cláudia, a esposa de Pilatos, tem um sonho com Jesus. Ela manda um bilhete para ele, através dos seus soldados: não entre na questão desse justo, porque eu sofri muito vendo a sua aflição. Não entres na questão desse justo, porque por causa dele eu sofri muito. E Pilatos, de certa maneira, não quer entregar o Senhor Jesus, mas ele se vê diante dos sacerdotes, ele se vê diante da multidão, e se vê diante do próprio Jesus e de Barrabás que está preso. Só que Pilatos, querido, estava no seu status, estava na sua posição, era governador, mandava, era um manda-chuva. Ele não queria, de certa maneira, ele não queria perder o seu poderio, e nem queria que o seu nome ficasse sujo diante de César. Ele precisava fazer algo. Por isso, quando Pilatos manda Jesus para Herodes, ele queria de alguma maneira sair daquela enrascada. Quando ele manda Jesus para Herodes, é como se um alívio houvesse na sua alma: eu vou mandar Jesus para Herodes, e Herodes resolve esse problema, e eu fico tranquilo, porque Jesus vai lá com ele, os judeus se resolvam por lá. Talvez ele inclina sua cabeça na sua cadeira e fica tranquilo. Um pouquinho mais de tarde, Jesus está voltando junto com os judeus, mandado de volta para Pilatos, e Pilatos agora tem que resolver o problema. Jesus está ali, Jesus está de volta. E agora, o que é que eu vou fazer com Jesus, chamado Cristo? O que é que eu vou fazer com ele? Não teve jeito, eu tentei me afastar dele, tentei mandar ele para o outro, mas ele voltou, e agora eu vou ter que resolver. E tem uma multidão enlouquecida lá fora, dizendo: crucifica ele, e solte Barrabás, Pilatos. Solte Barrabás, porque se você ficar com Jesus, se você absolver Jesus, em entrelinhas, César vai ficar sabendo, vai ficar mal para você. Crucifique Jesus e solte Barrabás. E por causa da pressão, querido, do povo, por causa da pressão dos sacerdotes, Pilatos então resolve mandar Jesus levar uma surra. Entrega Jesus para ser açoitado. Jesus passa pelo açoite, apanha, é desfigurado, como Isaías diz, desfigurado na sua carne. Poucas horas depois, poucos minutos depois, Jesus volta diante de Pilatos, todo rasgado, e ele vai diante da multidão, apresenta Jesus novamente. Agora Jesus, depois de ter passado pelo escárnio, Pilatos pergunta mais uma vez: e agora? Quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? A multidão enlouquecida diz: Jesus, crucifica Jesus e solte a Barrabás.
E a pergunta está pulsando sobre as nossas vidas: o que farei com Jesus chamado o Cristo? O que é que eu vou fazer com Jesus? Porque Ele se apresentou diante de mim, e quando Jesus chegou diante de mim, eu vou ter que ter uma decisão. Ou eu decido por Ele, ou eu não decido por Ele. Sabe, querido, essa multidão que estava ali enlouquecida, desesperada para ver Jesus sendo crucificado, talvez era a mesma multidão que comia o pão que Jesus multiplicou. Essa multidão que estava enlouquecida querendo ver Jesus na cruz, talvez eram os mesmos que foram curados, os mesmos que foram restaurados pelo próprio Jesus, e agora, porque estavam seguindo a religião, queriam ver Jesus crucificado. A religião, querido, ela vai fazer isso. Ela vai levar as pessoas não a favor de Deus, mas contra Deus. E quem está no meio da multidão, seguindo a multidão, ou a voz da multidão, aquilo que a multidão está falando, aquilo que a multidão está informando, aqueles que estão seguindo as massas, os conceitos, esses valores distorcidos, eles vão pedir o mesmo que esse povo pediu naquele dia: solte Barrabás e crucifique a Jesus. Se pudéssemos colocar a figura do Barrabás aqui como o próprio Satanás, porque ele mata, ele assassina, ele destrói, ele é ladrão, ele é maldoso, ele é cruel. Mas as pessoas se decidem por Barrabás ao invés de Jesus. Elas preferem um ladrão, elas preferem um assassino, elas preferem aquele que faz o mal, a não preferir Jesus. O que vocês querem que eu solte? Solte Barrabás e crucifica Jesus. Mas Jesus não fez nada, não há crime nesse homem. Por que vocês querem que eu faça isso? Solte a Barrabás e crucifica Jesus. O que é que eu vou fazer a respeito de Jesus chamado Cristo? O que é que eu vou fazer? O que eu faço com Ele? O que eu e você temos feito com Ele? Pilatos, não aguentando mais a pressão, ele pede uma bacia com água. E num gesto de covardia, ele pega a bacia com água e lava as suas mãos diante do povo, dizendo: eu estou livre do sangue desse homem, desse justo. Eu lavo as minhas mãos. Como se isso fosse resolver alguma coisa. Esse ato de covardia diante de Deus, em lavar as suas mãos. Porque o mesmo Pilatos tinha reconhecido que Jesus não tinha crime algum, não tinha feito nada de errado para ser morto. Mas ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo dá a sentença, lavando as suas mãos diante da multidão, dizendo: estou livre do sangue desse justo. Sabe o que a multidão diz? Esse sangue dele, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Crucificam, crucificam. Então ele manda Jesus ser crucificado. Sabe que ele tem muita gente ouvindo a voz da multidão. Tem muita gente preferindo Barrabás do que Jesus. Tem muita gente lavando as mãos para Jesus. Tem muitos que lavam as mãos. Eu vou lavar as minhas mãos, eu não tenho nada a ver com isso, isso não é problema meu. O que farei com Jesus chamado Cristo? Com relação à minha caminhada, à minha vida no Senhor, à minha vida no Evangelho, à obra de Deus, aquilo que Deus me chamou para fazer. O que farei com Jesus? Porque Ele me chamou, Ele me levantou, Ele me colocou de pé, Ele me restaurou. O que é que eu vou fazer com Jesus chamado o Cristo? Qual é a nossa posição diante dessa pergunta? Porque há anos atrás a minha alma perguntou isso. Quando me falaram de Jesus, o que é que você vai fazer a respeito de Jesus? Simplesmente você vai lavar as suas mãos e vai ignorá-lo? Simplesmente você vai dizer: não, crucificam, crucificam. Pilatos lavou as suas mãos, querido, achando que o que estava fazendo estava certo. Muitos têm lavado as suas mãos achando que o que está fazendo certo, como se isso não fosse problema meu. Manda Jesus para Herodes, ele que se resolva por lá com ele. Mas Jesus voltou. Pilatos tinha que resolver o que ele ia fazer a respeito de Jesus. Eu e você também temos que resolver o que nós vamos fazer a respeito de Jesus. Aliás, nós estamos resolvendo todos os dias o que é que nós vamos fazer a respeito do Senhor. Se nós estamos realmente servindo o Senhor, ou se nós estamos perdendo tempo dentro da igreja. Mas Jesus voltou para ele, não teve como ele correr daquela situação. E a tendência do coração de Pilatos foi olhar para si mesmo.
preocupado com o seu prestígio, com o seu poder, com a sua autoridade, para ele não ficar mal na ficha com César, com os romanos, para ele não ficar ruim diante de Israel. Ele precisava ouvir a voz da multidão, ele precisava ouvir a voz dos sacerdotes. Quantas vezes esse mundo, querido, quer que eu e você ouçamos a sua voz e seguimos a sua voz? Quantas vezes a multidão chama a mim e a você para fazer contrário àquilo que a palavra de Deus diz? Quantas vezes a multidão pede para Barrabás ser solto e Jesus ser crucificado todos os dias em nossas vidas? Quantas vezes a multidão nos leva para longe da vontade de Deus? Quantas vezes o cenário que nós vivemos, a cultura, a televisão, as mídias, os amigos, tentam nos levar para longe de Deus? É a multidão que está mandando crucificar Jesus e soltar Barrabás. É a multidão que está falando: Barrabás tem que ser solto, não deixa Barrabás preso não. Barrabás aqui é a figura de Satanás, querido, que é indigno. Mas tem muita gente que prefere Barrabás. Que farei de Jesus chamado Cristo? O que é que você tem feito com Jesus? Qual tem sido a nossa posição diante do Evangelho do Senhor? O que nós temos feito diante dele? Qual tem sido a resposta da nossa alma diante dele? Porque os sacerdotes de Israel queriam crucificá-lo, a multidão queria crucificar, e Pilatos estava lá lavando as suas mãos. Em qual desses lugares nós nos encontramos? Faça uma reflexão nessa noite. No lugar de Pilatos, no lugar da multidão, no lugar dos príncipes, dos sacerdotes. Em qual desses lugares nós nos encontramos nessa noite? Será que nós estamos lavando as nossas mãos e dizendo: eu não tenho nada a ver com isso, isso é um problema de vocês? Não, querido, Jesus é um problema nosso. Jesus é um problema seu, é um problema meu. Eu tenho que responder essa pergunta. Eu preciso responder essa pergunta. Eu não posso lavar as minhas mãos, simplesmente lavar as minhas mãos e dizer: não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com a igreja, não tenho nada a ver com a questão do evangelho, da pregação do evangelho. Eu não tenho nada a ver com os detalhes, as coisinhas da igreja, o que tem que ser feito na igreja. Eu não tenho nada a ver com as coisas do reino de Deus. Eu não tenho nada a ver com Jesus. Eu vou lavar as minhas mãos, eu só venho aqui, ouço a palavra e volto para minha casa. Eu não tenho nada a ver com as coisas de Jesus. Porque a pergunta é muito abrangente, querido. Ela é muito abrangente. O que farei com Jesus chamado Cristo? A pergunta vai além aqui desse momento de culto onde nós estamos na presença de Deus. A pergunta segue para as nossas vidas, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas declarações. O que farei com Jesus, que é o Cristo? O que farei? Nas minhas decisões, o que farei? Porque ao contrário, agora de ser crucificado com Cristo, a pergunta é o contrário nessa noite: o que farei com Ele? Porque nesse caso eu não quero que Ele seja crucificado. Porque se Ele for crucificado, Barrabás vai ser solto. Agora o problema é que na decisão em querer Jesus, eu não posso estar junto com a multidão, porque a multidão é a mesma, e sempre será a mesma. Lembra da multidão lá no Êxodo, no capítulo 20, a partir do capítulo 20 até o 33, Moisés sobe para o monte para buscar a lei de Deus, a multidão fica no pé do monte, e ficarão. E aí Moisés não vem, durante 40 dias a multidão diz: Arão, o seu irmão Moisés não vai voltar mais não, faz um Deus para a gente. E Arão, com medo da multidão, derrete o ouro, faz um bezerro de ouro, e o povo começa a adorar o bezerro. Porque Arão ouviu a voz da multidão. E a multidão é assim: uma hora ela está com Deus, uma hora ela quer Deus, uma hora ela quer a sua vontade, quer o mundo, quer a carne, quer o pecado. A multidão também seguia Jesus o tempo todo por onde Jesus ia. Mas nesse momento a multidão aparece de novo. E aqui a multidão não está igual estava com Jesus entrando em Jerusalém, com os raminhos dizendo: salve, hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Aqui a multidão não estava celebrando Jesus, dizendo: este é o rei dos judeus, este é o Senhor, este é o Messias. Porque a multidão fez isso quando Jesus entrou em Jerusalém. Eles aplaudiam, aclamavam:
com os raminhos lá, estavam celebrando Jesus, quando entrou com um jumentinho dentro de Jerusalém. Mas aqui a mesma multidão estava dizendo: crucifica ele, bota ele na cruz. O que farei com Jesus chamado Cristo? Mata ele, acaba com a raça dele, crucifica ele, Pilatos. Mas ele não fez nada, mas crucifica ele e solte a Barrabás. Nós queremos a Barrabás, mas Barrabás é um criminoso cruel, está preso. Nós queremos solte. Nós preferimos a Barrabás do que Jesus. Nós podemos colocar Barrabás também como uma figura do pecado. Muitas vezes nós preferimos mais o pecado do que o próprio Jesus. Muitas vezes nós preferimos mais a vontade da nossa carne do que o próprio Jesus. E o que farei com o Jesus chamado Cristo? Isso é escolha diária. Não adianta, querido, eu pegar a bacinha com a água e lavar as minhas mãos dizendo: não, mas Deus me conhece, Deus sabe, Deus conhece as minhas limitações, eu faço o que eu posso, eu vou até onde eu posso. Se eu não faço mais é porque eu não posso. Querido, essa pergunta é para mim e para você refletir sobre o que nós estamos fazendo com Jesus na nossa vida. Para aqueles que nós apresentamos a Jesus, de que maneira nós temos apresentado Jesus para eles? E muitas vezes nós não apresentamos Jesus aqui, ó, na boca não. Nós apresentamos Jesus na vida. E a pergunta vem nessa hora: o que é que nós estamos fazendo com Jesus? Diante das pessoas que estão nos olhando, diante da nossa família, diante dos nossos vizinhos. O que é que nós estamos fazendo com Jesus? No local de trabalho, na escola, com a nossa vizinhança. O que é que nós estamos fazendo com Ele? Como que Ele tem sido apresentado diante das pessoas? Nós temos lavado as nossas mãos. O mesmo Pilatos, quando conversa com Jesus, no seu interrogatório, Jesus diz para ele: eu vim dar testemunho da verdade. E aí Pilatos pergunta para Jesus: o que é verdade? Está em João. O que é a verdade? A verdade estava diante de Pilatos. Porque Jesus disse: e Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, por Jesus a dele. Pilatos pergunta: o que é a verdade? E a verdade estava diante dele. E ele deixou a verdade passar. Ele não fez nada com ela. Assim como ele fez a mesma pergunta: o que é que eu faço com ele agora? Porque Jesus se apresentou na situação que se apresentou, mas se apresentou aos meus 25 anos de idade. Jesus se apresentou para mim, querido. E essa pergunta veio para a minha vida: o que é que você vai fazer agora com Jesus? Lauro, o que você vai fazer agora com Jesus? Você vai lavar as suas mãos? Você vai ser como os sacerdotes que têm inveja dele? Você vai ser como a multidão que vai dizer: crucifica ele? Não tem nada a ver com isso. A pergunta veio para a minha vida, assim como ela veio para a sua vida. Só que a pergunta veio carregada de uma decisão, querido, que nós temos que tomar diariamente. Porque o que é que eu vou fazer com Jesus não é só para aquele dia, mas é para todos os dias. O que eu tenho feito com Jesus hoje, o que eu tenho feito com Jesus amanhã e depois de amanhã e até a sua volta. O que é que eu vou fazer a respeito dele? O texto diz: disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Pilatos pergunta para a multidão, mas a pergunta era para a sua própria alma. Ele está perguntando para o povo, e infelizmente a vontade do povo vai prevalecer para ele, porque ele vai dar o seu veredito, e se enganando a si mesmo, vai lavar as suas mãos, dizendo: eu não tenho culpa, eu não tenho nada a ver com isso, tenho nada a ver com Jesus, é problema de vocês. O governador, porém, disse que mais que mal fez ele, eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. Respondendo todo o povo, disse: o sangue
caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Mata o inocente e solta o criminoso. Nós preferimos o criminoso, nós não queremos o inocente. Era a multidão que tinha comido pão. Dentro da multidão possivelmente estavam homens curados e mulheres curadas por Jesus. Eu não posso afirmar isso categoricamente, querido, mas toda Israel estava envolvida na crucificação de Jesus. E os mesmos que diziam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, eram os mesmos que estavam pedindo veementemente, com muita força, crucifica ele. Pilato diz: gente, ele não fez nada, eu não estou vendo mal nele. Interessante que Pilatos diz: eu não vejo mal em Jesus, mas ele permite Jesus ser crucificado. Ele permite. Ele pergunta para a multidão, sendo que a pergunta é para a sua alma: o que farei com ele? Ora, se você sabe que ele não tem mal algum, se você sabe que ele é santo, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Rei dos judeus, você vai lavar as suas mãos e você vai crucificar, você vai mandar ele ser açoitado. Mas o problema é que a multidão está apertando. E eu quero ficar de bem com a multidão, não quero ter problema com a multidão. Eu não quero ter problema com os sacerdotes. Eu não quero ter problema com os judeus. Eu não quero ter problema com César. Eu não quero ter problema porque eu tenho um bom status. Sabe, querido, muitas vezes na caminhada do Evangelho, nós não queremos ter problema no nosso serviço, não queremos ter problema na nossa família. E muitas vezes nós permitimos que Barrabás seja solto e que Jesus seja crucificado nas nossas decisões, porque nós deveremos responder para nós mesmos e agirmos com base na resposta. O que farei com Jesus? Eu defenderei Jesus. Eu defenderei o Senhor Jesus, porque Ele não tem culpa nenhuma. E muitas vezes nós deixamos Jesus ser crucificado mais do que Ele já foi, pelas pessoas que estão ao nosso redor, quando nós lavamos as mãos a respeito do Evangelho, não fazendo nada por Ele, nada por Ele. Você tem fruto para apresentar para Deus aí? Tem um louvor que diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Quantas? Mãos vazias. As mãos vazias, elas retratam a nossa caminhada e as atitudes que nós tivemos em nossa caminhada diária. E a resposta que nós estamos dando para essa pergunta nessa noite: o que farei com Jesus chamado? Qual é a minha resposta? Qual é a minha atitude? Qual é a minha posição diante dessa pergunta? O que é que eu vou fazer? Será que eu vou ficar feliz com Barrabás sendo solto e Jesus sendo entregue para ser morto, crucificado? Porque a grande maioria hoje quer isso. Alguns queimam a Bíblia, rasgam a Bíblia, tem ódio de Deus, tem ódio de Jesus, porque não querem se enquadrar naquilo que Deus quer, porque não querem se render naquilo que Deus quer. E quando olham para aquilo que Deus diz, quando olham para aquilo que Deus fala, não querem se moldar à vontade de Deus, e aí tomam outro rumo. É mais fácil crucificar Jesus, matar Ele, porque matando Ele, cala a boca dele, não tem mais problema. A gente mata Jesus, não vai ter mais problema. Não vai atrapalhar mais a religião, não atrapalha mais o sacerdote, não atrapalha mais o Pilatos, não vai ter problema nenhum, e vai soltar até o Barrabás, dar uma segunda chance para ele. Tem gente que pensa assim, querido: vai logo, crucifica logo, acaba com esse tumulto aí, acaba logo com esse problema, com esse motim, acaba logo com tudo isso, crucifica logo ele, resolve o problema, solta logo o Barrabás, e fica tudo tranquilo, fica tudo quietinho, resolve o problema. É mais fácil assim. Jesus confronta demais, Jesus pede muito, cobra muito, é melhor crucificar Ele. Crucifica, acaba o problema. Você vai ver pessoas, querido, que não tem argumento contra Deus, que bate de frente contra Deus, e como não quer aceitar o Senhor,
confessá-lo, se render a Ele, queima a palavra, destrói a palavra, age como ateu, age como incrédulo, age com um coração perverso. É a mesma coisa, está crucificando Jesus todo dia, está pedindo para Barrabás ser solto e conviver com Barrabás e deixar Jesus ser crucificado com a boca quieta, ficar calado, é melhor. Tem gente que não gosta de ouvir a verdade, prefere ouvir a mentira e seguir o Barrabás. A cruz que Jesus pegou possivelmente era a cruz de Barrabás. Nós sabemos que o buraco onde estava na cruz, ela foi projetada para um homem maior. Eles puxam o braço de Jesus para alcançar o furo onde o cravo ia entrar. Jesus era menor e tomou a cruz que não era dele. Possivelmente Jesus tomou a cruz do próprio Barrabás. Quero que você saia daqui nessa noite com essa pergunta pulsando no íntimo da sua alma: o que é que você vai fazer com Jesus? O que é que você tem feito com Jesus na sua vida, querido? Qual tem sido as nossas atitudes diante do Evangelho? Nós temos lavado as nossas mãos? Não. Orar pela cidade, orar pelos vizinhos, orar pela cidade, rogar a Deus pelas vidas não é comigo. Pregar o Evangelho não é comigo. Ir à igreja, fazer o serviço da igreja não é comigo. Fazer a obra de Deus não é comigo. Seguir a Jesus não é comigo. O que é que eu e você vamos fazer a respeito de Jesus chamado Cristo? O que é que eu e você estamos fazendo a respeito de Jesus chamado Cristo? Nós temos lavado as nossas mãos? Ou nós estamos achando bom que ele seja crucificado mesmo e que Barrabás fique solto? Porque afinal de contas, havia lá em Israel no período da Páscoa, onde um preso poderia ser solto. E aí eles pedem que Barrabás seja solto, porque havia essa oportunidade. Mas Jesus entra no lugar do Barrabás. Vamos colocar agora a minha vida e a sua, querido, na vida de Barrabás. Porque Barrabás que estava preso era o criminoso. E o criminoso aqui na história sempre foi eu e você. Pastor, misericórdia, nunca fiz crime nenhum, nunca matei ninguém, nunca fiz nada de mal. Estamos falando de pecado, querido, da decadência do pecado do homem, da mulher. Desde Adão, da raiz original, pecado original, estávamos presos, condenados. Mas Jesus vai lá e toma o nosso lugar. Nós somos soltos e Jesus toma o nosso lugar. Recebe a nossa cruz, paga a nossa conta. E agora o que é que nós vamos fazer a respeito disso? Vamos ficar felizes, pastor, cantar louvor na igreja, ser grato a Deus. Glória a Deus. Eu sou salvo. Amém. É isso mesmo. Mas não é só isso. Não é só isso. Que pode ser, querido, que nos dias que nós estamos vivendo, nós estamos lavando as nossas mãos a respeito do Evangelho. E lavar as mãos aqui como Pilatos fez é ser inconsequente diante de Deus. Que ele tinha poder para impedir, ele tinha. Mas pastor, biblicamente tinha que acontecer, tinha. Nós estamos falando de atitude, de coração e de oportunidade. Ele tinha como impedir isso, ele tinha. Mas Jesus tinha que ser crucificado? Tinha. Mas que não fosse pelas mãos dele, que fosse pelas mãos de outro. Mas ele resolveu lavar as suas mãos, como se dizendo: eu sou inocente pelo sangue desse justo. E o ato de lavar as mãos aqui não tem efeito nenhum. Que se ele viu que ele não tinha condenação, ele poderia fazer alguma coisa, mas ele não fez. E ele lavando as suas mãos, ele não estava fazendo o que era correto. E quando eu e você, querido, sabemos que temos que fazer o que temos que fazer e não fazemos, lavamos as nossas mãos, estamos fazendo aquilo que não é correto. Quando Deus te chama para fazer uma coisa que você não está fazendo, você está lavando as suas mãos e você está crucificando Jesus. Você não está fazendo o que é correto. O que é que eu vou fazer a respeito disso agora? Traz uma bacia para mim. Eu vou lavar as mãos, eu não tenho nada a ver com isso. Nada.
Deixe que outro faça. E eu não tenho, não é eu que estou pregando os pregos. Não sou eu que estou dando as chibatadas. Não sou eu que estou crucificando ele. Mas eu estou lavando as minhas mãos. Estou declarando para a minha alma, me enganando a mim mesmo, dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. Olha, isso aí não é comigo. Que nós temos feito com Jesus. Que nós temos feito com Jesus, com o Evangelho, com as coisas de Deus, com a vontade de Deus, com os nossos ministérios individuais. Como nós temos tratado a vontade de Deus em nossas vidas. O que nós temos feito com aquilo que Deus tem falado conosco ao longo desses dias. Como nós temos vivido a nossa vida neste santo Evangelho. E o que nós temos feito diretamente com o Senhor Jesus. Irmão, se você sabe que você está lavando as mãos, se você sabe que você está lavando as mãos na condição de Pilatos, você não está no bom lugar. Você dizer: pastor, eu estou lavando as minhas mãos, misericórdia. Estou fazendo igual Pilatos fez, lavando as minhas mãos, não me importando. Mas eu sei que tem jeito. Eu sei que eu posso fazer alguma coisa. Eu sei que eu posso ter uma atitude coerente. Eu sei que eu posso fazer alguma coisa, mas eu prefiro lavar as mãos. Fica quietinho. Eu não quero confronto. Eu não quero sair da zona de conforto. Eu prefiro ficar aqui. Não mexe comigo não, eu vou lavar as minhas mãos aqui, vocês resolvem aí, fica com vocês, passa esse problema para lá. Eu não quero me envolver nisso. Até a mulher do Pilatos mandou um bilhetinho para ele: não te envolva nessa questão. Ele até tentou, mas ele não conseguiu. Querido, mandou Jesus lá para o Herodes. Ele vai para Herodes, Herodes resolve, Jesus volta. Não. Você tem que resolver. O que é que você vai fazer com ele? Pare de ficar passando para os outros. É você que tem que resolver o que você vai fazer a respeito. Ufa. Agora Herodes agora ele resolve. Sentou na cadeira, relaxou. Trouxe um lencinho, passou na testa dele. Quando é mais tarde, Jesus volta a bater na porta de novo. Jesus está aí. Jesus voltou. E agora? O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer alguma coisa. Lavar as mãos não é a melhor atitude, querido. O pastor que faça. Os irmãos que façam. Alguém vai fazer. Alguém faz. Lavar as mãos, querido, não é a melhor atitude. Porque todas as vezes que eu e você lavamos as mãos, nós crucificamos Jesus. Porque nós estamos declarando: olha, vai lá. Já que vocês insistem, vocês querem, pode crucificar ele. Mas eu não tenho nada a ver com isso, hein? Não olhe para mim. As minhas mãos estão lavadas. Foi forte hoje, hein? É forte porque assim, eu não vejo nenhuma mudança de semblante. Fica todo mundo assim, tenso. Mas é a pergunta, querido, que Deus fez para mim, eu estou fazendo para vocês. Até queria pregar outra coisa hoje, mas foi aquilo que o Espírito Santo falou. Pastor, misericórdia, eu vim aqui hoje para ouvir assim, que Deus vai fazer algo novo. Amém, mas o que você está fazendo com ele? Você está fazendo a respeito dele? Porque pode ser que diariamente nós temos pego, querido, essa bacia, temos pego essa água e lavado as nossas mãos e dizendo: não, eu não tenho nada a ver com isso. Mas tem sim, tem sim. Nós temos tudo a ver com isso.
tudo e um pouco mais. Porque se nós tomamos essa atitude, sabendo quem Ele é e o que Ele fez por nós, os relatos históricos dizem que Pilatos tirou a sua própria vida. Que depois disso, depois que Pilatos teve essa atitude, essa decisão de lavar as suas mãos, entrou num estado deplorável, num peso de consciência muito grande. A sua alma ficou aflita por muitos dias. Depois da sua atitude diante de Jesus e da multidão, ele entrou num caos espiritual, um caos emocional muito grande por aquilo que ele tinha feito. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós temos feito com Jesus, ou com aquilo que nós não temos feito com Jesus. Porque nós podemos lavar as mãos e nós podemos também ficar, querido, ó, de boa. Porque falar a verdade, querido, não é bom ficar na zona de conforto? É bom. É bom ficar na zona de conforto, tranquilo, sossegado. Só que aí, nós ficamos tranquilos, sossegados, de boa. Jesus está indo para o Calvário. Nós com as mãos lavadas, Jesus indo para o Calvário e o Barrabás solto, zombando, deitando e rolando, matando, assassinando, fazendo tudo que ele quer fazer, e a multidão aplaudindo ele. É isso mesmo, vai lá, faz, mata, rouba, destrói. Enquanto nós lavamos as mãos, Barrabás está ao derredor bramando como um leão, buscando quem ele possa tragar. E esse quem está buscando quem possa tragar é o próprio Satanás, mas eu quero colocar o Barrabás. Porque tem muita gente lavando as mãos, dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. A música mundana aí que há muitos anos tinha, tô nem aí, não vem falar dos seus problemas, que eu não tô nem aí. Ó, o pastor sabe. Eu gravei esse trechinho para usar em momentos propícios. Tô nem aí. Não vem falar dos seus problemas. Eu acho que é assim, que eu não tô nem aí. Tipo assim, ó, eu vou lavar as minhas mãos aí. Cada um cuida da sua vida. Tá vendo que tá indo pro inferno, tá uma beira, tá no pedaço, na pontinha do precipício. Não tô nem aí, que vai. Que se dane, não é problema meu. Ó, lava as minhas mãos, eu não... O que é que nós temos feito com Jesus chamado Cristo, querido? Feche os teus olhos aí, curva a sua cabeça. Olhe para dentro da sua alma. Reflita nos dias que você viveu agora, recentemente. O que você tem feito com Jesus chamado Cristo? Qual tem sido as suas atitudes diante do Evangelho? Diante do Senhor Jesus? Qual tem sido a sua atitude diante dele, dessa pergunta nessa noite? O que você tem feito? Ou o que você não tem feito a respeito dele? Será que você tem lavado as suas mãos e tem dito, isso não é um problema meu? Não sou eu que estou pregando os pregos, não vai ser eu que vou levá-lo para a cruz, não sou eu que estou dando as chibatadas, mas eu estou lavando as minhas mãos como sinal de que eu não tenho nada, estou livre da condenação desse justo. Reflita no interior do seu coração, da sua alma, que você tem feito com o Senhor nesses dias. Reflita dentro de você, querido. Porque a multidão todos os dias, continue com seus olhos fechados, porque a multidão todos os dias, ela vai dizer, solte a Barrabás e crucifique a Jesus. Ela vai dizer para você, crucifique a Jesus e solte a Barrabás. Nós queremos Barrabás, nós não queremos Jesus. Jesus confronta, Jesus exorta. Nós queremos Barrabás, que ele é legal. Barrabás, ele é gente boa. Olhe para cá. Nós queremos Barrabás, porque Barrabás, ele não vem contra a nossa consciência.
Ele oferece coisas boas. Jesus não, Jesus ele fica cobrando, Jesus ele fica ensinando um caminho que é um caminho apertado e uma porta muito estreita para entrar. A porta é muito apertada, o caminho é estreito para andar, é melhor calar a boca dele. Crucifica ele lá, ele fica quietinho, a gente não tem mais problema, não tem mais confronto, a gente segue Barrabás que é tranquilo. Nós ficamos tranquilos, não vai ter problema. Eu lavo as minhas mãos. Quero que você reflita sobre isso nessa noite, no nome de Jesus, amém?